Coisa para falar. Saudar o pessoal do YouTube aí que vai assistir depois, né? Começou a gravar aqui agora. Tá? Boa noite a todos aí, espero que estejam todos bem. E vamos continuar nosso estudo aí, né? Tá, estão me ouvindo bem? Tá dando para entender o que eu tô falando? Tem uns barulhos no fundo aqui, tá? Qualquer coisa dá um joinha aí pro ti, tá? Tem um celular aí que tá bravo aí, hein? De alguém aí vibrando. Vou desligar o som de vocês aí, tá? Daqui a pouco, se precisar de alguma coisa, vocês só ativar aí e falar, beleza? Deixa eu só achar aqui. Aí, ficar melhor. Beleza? Só ativar o som e falar aí, interrompendo na hora, tá? Sejam todos bem-vindos. Trabalhos, só falar agora, depois vou ter que falar de novo no final, mas eu só vou adiantar para vocês. Trabalhos, só receba até meia-noite de hoje, tá? Eu tenho que lançar as notas de vocês até amanhã, o nosso prazo é amanhã, certo? E só até meia-noite de hoje. Quem não fez aí, manda pros colegas aí, manda no grupo de vocês, tá? Só até meia-noite de hoje que eu vou receber os trabalhos, beleza? E olha que são seis pontos em jogo aí. Só um minutinho, Gabriel. São 6 pontos em jogo aí. 3 pontos do primeiro bimestre e 3 pontos agora desse outro, hein? Então não vacila que isso não é muita coisa. Diga, Gabriel. Normal, normalmente, normalmente ele fica lá no seu e-mail, no e-mails enviados. Quando a pessoa recebeu lá, certinho, você não recebeu uma mensagem de erro de volta, ele fica lá nos e-mails enviados, tá? Normalmente, certo? Agora, depois eu vou. Até os que eu recebi até ontem à tarde, eu respondi todos confirmando o recebimento. Não analisei o conteúdo dos trabalhos, mas eu confirmei o recebimento de todos, tá? Até ontem. Aí hoje, né, última hora, né, como um bom aluno, bom brasileiro, recebi um monte. Aí esses aí não deu, não. É Gabriel de que seu nome? Azevedo. Gabriel Azevedo, recebi 2 vezes, sim. Foi o seu mesmo. Eu não sei se você mandou dois trabalhos ou se você mandou 2 vezes, mas eu recebi sim. Tá? Depois eu vou responder. Tá, eu vou responder todo mundo, tá? Para informar o recebimento e tal. Não se preocupe, até amanhã a gente fala sobre isso. Até porque temos aula amanhã e eu tenho que informar vocês, né? Sobre a questões de nota e tal, tá? Deixa eu só dar uma ajeitadinha na luz. Beleza? Vamos lá então? Nós temos muita coisa para falar. Se não terminar hoje, a gente termina amanhã sobre o nosso assunto de estelionato, tá? Dúvidas aí, pode falar na hora, tá? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre os trabalhos aí? Quer falar alguma coisa? Então vamos. Vamos lá, estelionato. Desculpa aí mandar em cima da hora, mas é porque foi o que deu, né? Mas vamos lá, estelionato. Semana passada nós começamos a arranhar o assunto estelionato. Estamos na nossa página 155 do nosso material, tá? E quando começamos a falar dele semana passada, a gente falou que o estelionato nós poderíamos resumi-lo numa palavra, que seria a palavra fraude, né? Tanto que o trabalho de vocês, o segundo trabalho, é a respeito de fraude, certo? Beleza aí? Então vamos lá aos institutos do estelionato. Vamos lá, página 155. Artigo 171, é o popular 171, né? Aquele que passa os outros para trás, tal. O cheio de 9 horas e tal. Esse é um 171. Por quê? É de enganar as pessoas, de fraudar as pessoas. Ó, obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ok? Induzindo ou mantendo alguém em erro. Pessoal, o que é erro? Vocês já estudaram erro. Viram aí basicamente duas espécies de erro, né? Erro de tipo e erro de proibição, que são essas as hipóteses aí que o nosso Código Penal traz, certo? Se vocês forem aprofundar, vocês vão ver que existem mais ou menos uns 10, mais de 10 modalidades de erro, tá? Permissivo, indireto, não sei o que. Tanto de proibição quanto de tipo, eles vão se dividindo em outras partes e tal, e você viaja longe isso aí. É uma matéria para sentar e estudar mesmo, porque é muita coisa, muita coisinha diferencia um do outro, tá? Erro sobre nexo de causalidade, erro sobre pessoa, erro sobre a coisa, e por aí vai. Então, muita coisa para falar sobre isso. Mas, basicamente, vocês estudaram os dois tipos principais, que são os dois tipos trazidos pelo Código Penal, certo? Esses dois tipos são essas duas modalidades de erro são o erro de tipo e o erro de proibição. Agora, o que é erro? Pergunta a vocês, o que é erro? Onde fica erro? Ah, eu errei. Ah, o que é isso? Eu falar, eu errei. Alguém se arrisca? Falar, não, eu errei. Tá, e daí que você errou? O que significa isso? Aqui para nós, o nosso contexto, obviamente, o nosso contexto jurídico penal. O que eu posso falar que é erro?
Fazer uma coisa que não era certa. Quem falou em negócio de incorreto aí, que eu não entendi que falou ao mesmo tempo, repete, por favor. Fazer algo de forma incorreta ou fazer o que não era certo. Os dois estão certos? Os dois estão certos, tá? Mas aqui para nós, para a gente definir, para se encaixar na nossa situação do estelionato aqui, esse fazer o que não é certo ou fazer o que é incorreto, o que é errado, tá? Significa o quê? O erro é uma falsa percepção da realidade, tá? O erro é uma falsa percepção da realidade. Aqui nesse sentido, a pessoa acredita que está fazendo uma coisa correta, uma coisa lícita, e na verdade ela não está fazendo. Ou ela está sendo enganada, certo? Ou ela está agindo ali com uma certa má fé, acreditando que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. De certa forma, não deixa de ser um engano também, mas às vezes ela tem um dolo de fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Beleza? Tranquilo aí, então? Erro. Conceito geralzão de erro para nós aqui, não estou definindo nem erro de tipo, nem erro de nada, não. Beleza? Então esse erro é isso, é uma falsa percepção da realidade, tá? Continuando aí, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Olha aí, nós falamos de fraude quando começamos o nosso assunto de estelionato, tá? Artifício é uma fraude material. Se utiliza de uma fraude material para enganar alguém, tá? Exemplo aí, falsa blitz. Às vezes está ali numa falsa blitz para fazer as pessoas pararem ali e pedir dinheiro das pessoas, né? Isso já foi, de certa forma, comum acontecer algumas vezes no Rio de Janeiro, tá? Ou, por exemplo, aí o cidadão fala, não, eu sou muito bem de vida, eu sou vendedor de imóveis, eu vendo imóveis caros, de alto padrão e tal, e tá lá sempre de carrão e etc, né? E para se passar por pessoa bem resolvida e etc. E aí acaba vendo que descobrindo-se depois que aquilo tudo é uma fraude, o carro não é dele e tudo e tal, e é só enrolação. Acaba utilizando-se dessa situação para passar a perna, né, nos seus potenciais clientes e tal, tá? O artifício é isso, é utilizar-se uma fraude material para isso, para enganar a pessoa. Às vezes tem lá um site, né, com uma coisa bem bonita lá, no imobiliário, por exemplo, e por aí vai. Beleza aí? Às vezes tem lá também um site de uma revenda de carro, né? Para a pessoa falar, não, o cara vende carro, ele tem um site bacana e tal, atua há muitos anos no mercado e acaba passando a perna em pessoas depois disso, tá? É isso, o artifício, tá? O ardil é na mesma ideia de fraudar também, de enganar. Só que o ardil é o bom de conversa mesmo, quase que o charlatão ali, o cara bom de papo e tal, que leva os outros na conversa, certo? Beleza aí? Estão me ouvindo, né? Tá? Ou qualquer outro meio fraudulento. Qualquer outro meio fraudulento, aí nós podemos encaixar em qualquer outra situação que não seja dessas aí, né? Um e-mail, por exemplo, né? Você está lá vendendo alguma coisa na internet, em sites como Mercado Livre, anunciando alguma coisa no OLX e faz os outros, engana os outros para obter alguma vantagem em cima disso, notadamente uma vantagem econômica, tá? Aí você não, né? O agente se amolda, a sua conduta se amolda ao artigo 171, beleza? Dúvidas até aí sobre o nosso caput? Tranquilo demais, fácil demais, né? Sei tudo que nós falamos aí, essas explicações estão aí no nosso material, tá? A pena, reclusão de 1 a 5 e multa. O final dessa parte da multa, aí, após a multa, nós já conversamos sobre isso. A gente não considera esses valores aí mais, né? Que são valores de moeda desatualizada. E a gente considera os dias multa que nós estudamos no semestre passado, lá na parte geral, tá? Esse negócio de 500 mil réis, 10 contos de réis, isso aí é coisa ultrapassada, desatualizada, que o legislador não tomou cuidado de retirar isso aí, tá? Nós já passamos não sei quantas moedas depois disso aí, mas, enfim, continuemos, tá? Parágrafo 2º, sem dúvida nenhuma, agora são as situações que nós mais tínhamos anteriormente como importante desse artigo. Só que o que acontece? Com o pacote anticrime, que entrou em vigor agora em janeiro último, nós tivemos uma modificação considerável no crime de estelionato. Nós tivemos o acréscimo do parágrafo 5º, tá? Vamos falar dele também, não se preocupe. Certo? Então, meio que dividiu essa importância aí das questões. Temos que tomar alguns cuidados com o parágrafo 2º e tomar um cuidado principal nas situações aí das novidades legislativas que vieram com o parágrafo 5º, tá? Então, se o seu código é do meio do ano passado, do início do ano passado, você não vai ter o parágrafo 5º aí no seu artigo 171, beleza? E muito cuidado também com doutrina, tá? Que doutrina também, muitas doutrinas 2020, primeira edição, também não vão ter, que eles costumam
terminar as edições lá pro final de dezembro, tá? Sempre se você for comprar por agora, procure lá atualizado com pacote anticrime e tal, que aí você vai pegar uma coisa bem atualizada aí, certo? Ainda mais agora que esse pós-pandemia, né? Nós estamos durante ainda, né? Mas o pós-pandemia aí com certeza nós vamos ter muitas modificações ainda, tá? Então, se você não comprou ainda, meu conselho, tá? Conselho de profissional, não compre por agora, tá? Espera a edição do meio do ano que vai vir belezinha, totalmente atualizada para vocês. Mas você consegue encontrar isso aí no site do Planalto, que é o que eu falei para vocês estudarem por lá, a fonte mais segura que nós temos. E também você pode se utilizar, né, de vídeos na internet, no YouTube e tal. Tem coisa bastante atualizada lá também. Tome cuidado com a data de divulgação do vídeo, tá? Para estudar isso aí. Então vamos lá. São as figuras, as situações, as mesmas penas. Aquela pena que nós vimos que é a reclusão de 1 a 5 anos, tá? Primeiro, para quem vende, permuta ou dá em pagamento, em locação, coisa alheia como própria. Ele se passa por proprietário da coisa e aí ele vende, ele dá em garantia, passa para os outros, tá? Se passando como proprietário. Isso é estelionato? Isso é estelionato. Beleza? O parágrafo segundo é muito parecido? É muito parecido. Qual que é a diferença? A diferença é que ao invés de ser a coisa alheia inalienável, a coisa alheia como própria, agora ele é o pertencente da coisa, ele é o proprietário daquela coisa, só que ele não pode vender. Ele tem alguma restrição legal em cima daquele bem, daquela coisa, que ele não pode vender aquele bem, tá? Exemplo, você tem uma casa financiada lá pela Caixa Econômica Federal. Você não pode simplesmente pegar e falar, vou vender, e vai lá e vende. Por quê? Porque a empresa, a instituição, o banco, ele te emprestou um dinheiro quando você foi comprar lá. Obviamente, estou falando se for financiado, né? Quando você foi comprar, ele emprestou um dinheiro para você. Você tem uma dívida, você deve satisfação para o banco. Você só pode vender e se desfazer desse bem se o banco, o credor no caso, ele concordar com isso. Não é a seu bel prazer não, tá? Então tomem cuidado com essa questão. Vou fazer um contrato de gaveta, vou vender minha casa, vender o ágio e tal. Aí faz só um contratinho lá de gaveta, não informa a Caixa dessa situação, né? E fica lá 10, 20 anos a pessoa pagando lá a casa. E no fim das contas isso pode dar problema para ambos, tá? Tomem cuidado aí que essa situação específica só vai incorrer em estelionato se a pessoa, o comprador ali, ele estiver de boa fé e ele não souber dessa situação, dessa fraude de vocês aí, tá? Você compra aí em comum acordo entre vocês dois aí, pode sobrar para você em relação ao banco, você o vendedor, em relação ao banco. Mas em relação à pessoa ali, que seria a vítima, não vai acontecer. Por quê? Porque ela sabia disso também. Inclusive pode sobrar uma ponta aí de estelionato para ela também. Pode entender, dependendo do caso, o juiz entender que vocês se uniram para fraudar ali um credor, a instituição financeira e etc. Beleza? Então aqui nesse caso, mesma coisa, carro, né? Quer vender um carro, uma moto que ainda tem lá, que ainda está alienado, né? Que ainda tem a garantia do banco, você não pode, você tem que dar baixa no Detran e tal. Só quem passou por isso sabe, quem já vendeu isso aí sabe a burocracia e o preço que é, custa caro, tá? Então aqui nesse caso é vender coisa própria que não pode ser vendida, tá? Obviamente não pode ser vendida do ponto de vista legal. Beleza? Dúvidas aí? Do primeiro e segundo? Tranquilo, né? Finalzinho aí que é tranquilo, tá? Beleza. Vamos lá. Lembra que tem dolo, tá? Nós não falamos até agora de nada de culpa. Próximo, defraudação de penhor. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Isso aqui é mais do mesmo, é chover no molhado do segundo, tá? Defraudar, para nós aqui, o nosso sentido jurídico, tá? É a mesma coisa que fraudar, de estragar a coisa, de fazer ela perder o valor, e nesse sentido aí, tá? Então, esse defraudar é fraudar, no sentido de diminuir o valor da coisa, ou estragar, e etc. Diminuir a quantidade, né? E por aí vai. Beleza? Garantia pignoratícia, é isso, é essa garantia do negócio ali que foi feito, de certa forma, tá? É o que foi feito para garantir um juízo, ou garantir o empréstimo, e por aí vai. Certo aí? Podemos? Próximo. 4. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Isso é estelionato também? É. Você vendeu seu carro, o cara te pagou hoje e falou, mas eu vou buscar só amanhã. Aí você vai lá, dá 300 cavalos de pau, moe o carro, tá? Vai lá, põe ele na roça, anda com ele na brita, vai buscar um bezerro na fazenda e você arrebenta o carro, depois de já ter feito o negócio, já ter mostrado e etc. Isso é defraudar a coisa que você tem que entregar, beleza? Vendeu sua casa, aí você vai lá vai ficar desse jeito? Vai.
combinado lá de ficar com os ar-condicionado, sei lá, as lâmpadas, né, e aí por aí vai. Aí você vai lá e arranca tudo e destrói, estraga algumas coisas, quebra algumas coisas, tá? Isso também pode vir a ser caracterizado como estelionato, nessa situação da fraude na entrega da coisa. Beleza? Tranquilo? Isso também pode se encaixar para estelionato. Próximo, esse aqui é um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma. Os dois próximos são os mais importantes desse nosso parágrafo segundo, tá? Fraude para recebimento de valor de seguro, que é o próximo. Quem, inciso 5, quem destrói total ou parcialmente, oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor desse seguro, tá? Isso aqui, fraude de seguro. Bate o carro de propósito, né? Vai lá, chucha o carro na árvore, joga o carro barranca abaixo para receber seguro. Vende o carro para determinadas pessoas que fazem comércio ilegal, né? E fala que foi furtado, que foi roubado, tá? Às vezes tem um seguro de vida ou um seguro de partes do corpo aí, vai lá e se lesiona intencionalmente para questão de receber esse valor. Tudo isso é fraude, tá? Tudo que envolver seguro que a pessoa fizer é considerado fraude. Tem lá um seguro de residencial lá que cobra, sei lá, até 5 mil reais. Aí finge lá que a porta foi arrombada e registra lá que foi levado a uma televisão, notebook, etc, tá? Obviamente nós não estamos falando de prova, né? Obviamente de provar isso aí, mas é um tipo de fraude isso aí, tá? E é fraude e é considerado estelionato. Beleza aí? Tranquilo? Inclusive partes do corpo, né? Nós temos aí um ex-presidente que já foi acusado, né? De ter se lesionado aí, perdido um dedo lá de forma proposital para receber um seguro lá. Não estou falando que é verdade, tá? Não, sem paixões partidárias aqui, né? Só estou passando para vocês uma situação que ocorreu aí, que ele foi acusado, tá? Não deu em nada, não sei se por falta de provas ou porque realmente não aconteceu, mas ele foi acusado de ter lá intencionalmente se lesionado para receber um seguro lá do trabalho dele, tá? Coisa de um ex-presidente nosso aí, beleza? Tranquilo? Podemos continuar? Vamos? Já encaminhando aí para quase 20 minutos já, passa rápido demais o tempo, credo. Vamos lá, próximo, 6. Fraude no pagamento de cheque, importantíssimo também, embora usamos pouco, né, o cheque hoje em dia, mas é de suma importância para nós. Inciso 6. Quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento, tá? Emitir cheque sem fundo é estelionato? Em tese, sim. Em regra, vai ser. Qual é o problema? Qual é a diferença? A pessoa, para ser considerado estelionato, ela tem que ter desde o início o objetivo, o dolo, a intenção de não pagar esse cheque, tá? Então, se a pessoa vai lá e emite o cheque, já pensando que não vai ter fundo para cobrir ali quando ele for depositado, ou já pensando em ir lá depois e sustar o cheque, sustar, tá, pessoal? É sustar, ir lá e suspender o pagamento dele. Se ela já faz isso lá quando fez o acordo, a compra e quando fez o contrato de compra e venda lá, mesmo sendo verbal, se ela já faz isso, aí sim nós estamos diante de um estelionato, ok? Lembrando, nós não falamos de culpa em hora nenhuma até agora, ok? Porque se eu tenho lá uma situação, não, eu fiz uma compra, dei lá R$ 200 no supermercado e aí tive um problema de saúde na família e eu tive que... Só um minutinho. E aí eu tive que pegar esse dinheiro lá para cobrir, sei lá, a farmácia, comprar os remédios e o cheque acabou voltando lá do supermercado. Isso é estelionato? Não, eu não posso falar que isso é estelionato. Ok? Beleza? Vejam, eu tenho que ter a intenção, o dolo lá no início de já comprar com aquela má fé, com aquela intenção de cometer a fraude na hora do pagamento. Beleza? Do mesmo jeito, às vezes a pessoa consulta o cheque, tá normal, tá belezinha, e ela vai lá dias depois lá e susta o cheque, né? E suspende o pagamento desse cheque. Na hora que o credor for lá receber, não existe mais aquela... tá suspenso o pagamento, então ele acaba não conseguindo receber. Certo? Beleza aí? Dúvidas? Vamos caminhando aí. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida até agora? Então vamos lá, senão fica longo demais. Vocês cansam, eu canso também. Vocês já tiveram aula? Vocês tiveram a primeira aula hoje? Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá então, continuando. Mandou um abraço pra mim.
Quando fala assim, deu alguma bronca. E aí vocês estão me contando que eu tomei bronca. Foi não? Ah. Maravilha, agradeço. Agradeço a vocês que falam que a aula é boa também. Ou os que acham também, né? Tomara que seja mesmo. Vamos lá. A gente faz o que pode. Continuando, parágrafo terceiro. Aumento de pena de 1/3. 1/3. Se o aumento de pena é em forma de fração 1/3, nós estamos diante de uma, isso mesmo, majorante. Se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, né? É o cara que passa a perna na administração pública, em algum órgão público, passa a perna, sei lá, numa entidade de acolhimento, no orfanato, né? Num idoso, né? Uma pessoa que faz uma coisa dessa é igual administrador público aí que rouba merenda de criança, né? Que desvia merenda de criança, né? Não tinha que passar nem no purgatório. Perdão, Arthur, repita aí, por favor. A fraude do auxílio emergencial, sim. Em tese, sim, vai entrar aqui nos parágrafo terceiro. Porque está fraudando uma entidade de direito público, né? Porque, embora a Caixa faça, às vezes, ali de instituição privada, ela está representando o poder público, que é o governo federal que está repassando. A Caixa ela só é intermediária ali, né? Só quem está materializando esse andamento aí, né? Aí tem a data prévia e tal, tem outras situações, mas são todas consideradas entidades de direito público. Isso é forma de estelionato, sim. Vai lá, mente, né? Fala, às vezes mora com pai, mãe, tem uma renda bem acima lá para se encaixar na situação. E uma coisa eu falo, o preço depois vem, né? A conta uma hora chega. Uma conta uma hora vai chegar. Então, cuidado. Fala. A fraude de imposto de renda ela é considerada mais como uma fraude tributária, tá? Uma questão tributária. Que a pessoa, quando ela frauda o imposto de renda, normalmente é para ela deixar de pagar imposto. Aí é considerada fraude tributária, tá? Mas não quer dizer que não possa se encaixar aqui também. Aqui vai ficar de forma subsidiária, beleza? Porque às vezes, a maior parte das vezes a pessoa fala, nossa, eu paguei 10 mil de imposto de renda, vou receber só R$ 1.000. Mas se eu fizer isso, isso e aquilo, eu consigo receber 7, 8 mil reais. Beleza? Aí pode entrar no estelionato? Pode, que ela vai receber a mais do que devia. Ela está colocando uma entidade de direito público em erro, que é a Receita Federal, está colocando ela em erro, fazendo ela obter essa vantagem econômica indevida. Pode entrar como estelionato, sim. Ok? Mais alguém? Então vamos. Aumenta de 1/3, hein? 1/3 aí de 5 anos, né? Que seria o máximo, já é considerável, já é quase 2 anos, hein? Mais um pouquinho, mais um vacilo, cai no regime fechado, hein? Cuidado, cuidado. Vamos lá, não é pra ficar preocupado não, gente. Vocês andam tudo certinho, que eu sei que andam. Pessoas, estudantes de direito, todo mundo certinho, né? Fazer a diferença. Vamos lá, parágrafo 4º. Aplica-se a pena em dobro se o crime é cometido contra idoso. Esse é o mais fácil, né? Lembrando que idoso, para nossa legislação, assim como no Estatuto do Idoso, né, e os demais, pessoa acima de 60 anos. 60 anos acima é considerado idoso, tá? Nós temos lá dentro do Estatuto de Idoso algumas não é vantagem, algumas benesses, algumas situações específicas para quem tem mais de 80 anos. Mas isso não é matéria para nós agora. Beleza? Só para não ficar no vácuo aí, a pessoa que tem acima de 80 anos acima é considerada super idoso. Ela tem prioridades acima dos idosos também, tá? Só para... Isso é um papo para outra hora. Dúvidas aí? Vamos lá então para encerrar, né? Que já estamos com mais de 20, com quase meia hora de aula. Parágrafo 5º, essa sim é a novidade, a nossa novidade legislativa. Está em negrito aí no material, na página 56. Está em negrito nesse PDF que vocês devem ter recebido agora há pouco, tá? E por quê? Porque é a modificação, é a parte importante, é o que vai ser cobrado de vocês aí nas próximas provas e por aí vai. É preciso saber isso aqui? É preciso, é simples, bem simples, mas é preciso saber que teve essa modificação, tá? Lembrando, quando não se fala nada a respeito da ação penal, aquela ação penal que nós estudamos no semestre passado, artigo 100, por ali, quando não se fala nada é porque a ação é pública e incondicionada, né? Aquela que as autoridades ali ficaram sabendo da ocorrência do crime são obrigadas a agir, beleza? Quando o tipo penal ali, etc., não fala nada, beleza?
Ok, hein? Lembra que nós estudamos o dano? Aí lá no 67 falava, só se procede mediante queixa e tal. Por quê? Por que tem que falar? Porque é a exceção, certo? Beleza? Turma cheia hoje, o que é isso? É medo de faltar de nota, é? Medo de nota de trabalho, é? Tá chegando a prova, né? É, muito bem. Pessoal, não, é porque a aula é boa, né? Igual você estava falando mais cedo, né? Que todo mundo quer assistir. É, eu sei, eu sei. Eu acredito nisso, tá? É mais vindo de aluno. Vamos lá, volta. Vamos terminar aqui. Depois a gente conversa sobre o trabalho, principalmente quem chegou depois. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação. Somente se procede mediante representação. Qual é o tipo da ação? Lembrando que nós temos a incondicionada, a condicionada, a representação e a privada. Se eu falo que somente se procede mediante representação, qual é a ação cabível? Ajuda? Ninguém? Telefone. Ação penal pública condicionada à representação. Muito bem. Por quê? Porque fez a ressalva, né? Se não tivesse falado nada, continuava igual era antes, que sempre foi ação penal incondicionada, pública incondicionada, tá? Agora, a partir de janeiro desse ano, quando entrou em vigor há 30 minutos, ó, fui avisado aqui. Quando entrou em vigor a nova lei lá do pacote anticrime, ele trouxe esse parágrafo 5º. O que entenderam? Falaram, olha, é um crime? Mas ele é um crime que tem ali um dano patrimonial que a pessoa, às vezes, ela pode querer não levar aquilo adiante e tal, até para uma questão aí, essa não é justificativa oficial, tá? Isso aqui é dos estudiosos que fizeram, que falaram a respeito. A pessoa pode falar, não, é coisa à toa e tal, e eu não quero nem mexer com isso não, vai me dar dor de cabeça, vai demorar demais, né? Conhecida aí nossa justiça com a sua certa lentidão, sua certa demora para resolver as coisas e por aí vai, tá? Então, deixou a cargo da pessoa, da vítima ali, de quem foi o lesado, se ele quer continuar com aquilo ou não, se ele quer levar aquilo para frente ou não. Se ele quiser, faz a representação, a partir dali o poder público tem que agir. Não foi assim que nós aprendemos no artigo 100 das ações públicas condicionadas à representação? A pessoa lá fala, olha, realmente eu quero processar o fulano, tal, me enganou, me fraudou, me deu um prejuízo e tal. Beleza? Tranquilo aí? Fácil, né? Tá, essa é a regra para tudo que nós vimos ali agora há pouco. Todos os parágrafos, todas as situações. Só que, como não podia ser tão fácil assim, o próprio parágrafo 5º ele nos traz o quê? As exceções. Ele fala, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Então, para todas essas 4 situações que nós vamos falar, qualquer situação que se encaixar a vítima dessas 4 aí, a ação continuará sendo pública e incondicionada. Beleza? Então, se for administração pública, acabamos de falar dela aqui agora. Então, se é uma ação aí por fraude aí no recebimento do auxílio, etc., se encaixar no estelionato e descobrirem, né, que houve essa fraude, etc., a ação em regra a ação vai ser a regra que é a pública incondicionada como era antes. Beleza? Então, se é administração pública, criança, adolescente, deficiente mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Aqui não é 60, aqui não é idoso, hein? Cuidado. Eu tô vendo isso aqui em questão de prova de concurso daqui para frente para enganar as pessoas. Agora há pouco nós falamos de 60, né? De idoso, que o idoso é acima de 60. Aqui, para ser ação incondicionada, nós precisamos ter presente aí uma vítima maior de 70 e não 60, como nós acabamos de ver ali na hipótese do parágrafo anterior, que dobrava a pena. Ok? Então, entre 60 e 70, eu vou ter uma hipótese. Pessoal, a vítima tem 65 anos, vem assim na prova. Eu vou ter uma hipótese de dobrar a pena, podendo chegar ali até 10 anos de idade, 10 anos de pena de reclusão, mas eu não vou ter as situações aí da ação incondicionada. Então, esse idoso de 65 anos, ele vai ter que fazer a representação. Por quê? Porque a lei falou maior de 70. Ok? Então, administração pública, indireta e indireta, isso aí já combinamos que vocês vão ver isso lá no direito administrativo, tá? Criança, adolescente, deficiente mental, incapaz, né, são os restos ali dos deficientes, todas essas, ou maior de 70, a ação continua sendo pública incondicionada. Beleza? Tranquilo aí? Dúvidas? Questão de fraude,
vocês têm o prazo até, né, até meia-noite para enviar, então não vou falar do trabalho. Me lembre amanhã no comecinho da aula, mas nós temos aula 8h30 também. Lembra amanhã no comecinho da aula que eu respondo a questão do trabalho para vocês. Vocês vão ver como é uma situação muito simples, né? Só não vou falar agora, que senão eu vou dar a resposta aí. Quem não fez ainda, às vezes estava esperando aí, né? Malandramente. E aí, senão fica muito fácil, tá? Beleza? Dúvidas aí? Vamos. Quem quiser falar alguma coisa, alguma dúvida, se foi rápido ou não entendeu alguma coisa, o microfone está aberto para vocês aí. Sim, é muito pertinente a sua pergunta. Isso acontece muito, né? Que algumas igrejas aí, alguns determinados segmentos, né, que se dizem cristãos, etc. E aí eles acabam se utilizando dessa, digamos, dessa superioridade espiritual aos quais eles vestem aquela armadura ali, né? E se utilizam disso para obter ganhos financeiros com isso. Isso pode entrar em fraude? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se a pessoa ela é enganada, se ela é mantida em erro, se ela é levada a acreditar, olha, se eu der R$ 50 pro líder aqui, pro pastor, pro padre, etc., hoje, amanhã eu vou receber 200. Isso a gente vê demais isso, né? Nós vemos aí alguns líderes de determinadas igrejas vendendo semente para curar o Covid por R$ 1.000. Isso tava maior polêmica há poucas semanas. Então, assim, isso é fraude. Não há dúvida nenhuma que isso é fraude. Tá? Que está se utilizando ali, às vezes, da dificuldade da pessoa ali, que está num momento espiritual difícil, né? Um momento pessoal difícil, se utilizando para manter em erro, né? A pessoa está acreditando que vai ter ali uma bênção divina e tal. Não que não vai ter, mas do ponto de vista jurídico, isso aí não é considerado como uma situação relativamente possível, né? Então, se não é possível, não poderia haver esse contrato, essa situação. Ao contrário disso, indo um pouquinho mais a fundo, se esse líder religioso, que é o que você está se referindo, aproveitando o seu exemplo aí, nesse líder, se ele fala, se você não me der, aí você vai piorar a sua situação, você vai ficar pior, etc., do que você está hoje, aí nós entramos numa outra situação, que é a situação de extorsão. Que a pessoa ela é constrangida a fazer aquela doação, tá? Aí isso já ocorreu também. Uma pessoa que teve eu acho que foi uma pessoa, dessas pessoas que lê mão, né? Não queria falar de etnia, não, até para não parecer uma questão preconceituosa, mas o que aconteceu foi uma pessoa, uma pessoa da etnia cigana, e ela lia mãos e tal, e ela começou a querer tomar dinheiro de uma pessoa lá que estava na dificuldade amorosa, etc. E aí ela começou a exigir mais e mais dessa pessoa. E falando, olha, se você não me der tanto, as coisas vai piorar, e ele nunca vai voltar para você. E no final das contas ela falava que ia fazer era trabalhos para fazer mal para aquela pessoa, né? Questões aí religiosas e etc. Para quem considera, né? E aí isso aí essa pessoa, essa agressora aí dessa situação foi considerada considerada como crime de extorsão, tá? Para esse caso, foi considerada extorsão, porque a pessoa foi constrangida mediante grave ameaça, e essa ameaça é uma ameaça emocional, foi considerado, tá? Os tribunais consideraram como grave ameaça emocional isso aí. Por isso, lembra lá que a extorsão ela tem que ter lá a pessoa ser constrangida, etc. Tem que ter a presença de violência, uma grave ameaça. Lá foi considerada extorsão. A pessoa, ela se sentiu violentada do ponto de vista emocional ali. Foi por isso que ela deu as coisas, tá? Então, se o pastor aí, o líder religioso fala, não, você tem que dar a casa, você tem que dar o carro, senão sua vida vai só piorar e o inimigo vai invadir sua casa e por aí vai, né? São pessoas normalmente muito boas de conversa, né? Aí nós entramos no ardil aí, né? Tem um poder de convencimento muito grande. Nós podemos estar diante, sim, sem dúvida, de uma hipótese de estelionato, tá? Beleza? Dúvidas aí? Vamos encerrando aqui antes que caia, né,
a transmissão aí, que se der o ponto. Mas, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Tá? Na medida do possível, eu vou responder todo mundo vocês aí, tá? Diana, Ana Paula, Arthur, Érica, Gabriel, Rose, uns 3 iPhone, Larissa, Natália, Uziel, Rayane, Vitória, Gabriela e Johanne. Obrigado por terem ficado aí até agora, até nosso final da aula aí, tá? Beleza aí? Mais alguma dúvida?